Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é André, eu sou responsável pelas aulas de eletrônica que estaremos realizando. Para a primeira aula e para iniciarmos o entendimento de circuitos elétricos e eletrônica em geral, precisamos conceituar 3 tópicos. Tensão elétrica, eu sempre quis fazer essa piada. Não, tá. Tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. O que significa tensão? A tensão é a diferença de potencial elétrico. Mas o que é o potencial elétrico? O potencial elétrico é a capacidade que um corpo com energia tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir cargas. A diferença de potencial que força os elétrons se deslocarem por um condutor. O movimento dos elétrons acontece com o intuito de equilibrar a diferença de potencial entre dois pontos. É algo similar à diferença de pressão entre duas caixas d'água. Temos uma caixa d'água mais alta aqui e uma caixa d'água mais baixa. Como existe diferença de pressão entre essas duas caixas, a água escoa em um cano que está entre elas. Quando não há mais diferença de pressão entre essas duas caixas, cessa o escoamento de água. E o que significa corrente? Corrente é o fluxo dos elétrons. Ela é basicamente a quantidade de elétrons que se desloca em um condutor em determinado período de tempo. Um exemplo seria a água que escoa entre uma caixa d'água e outra. E se não houver a diferença de pressão entre essas duas caixas d'água, se não houver diferença de potencial entre esses dois pontos, não haverá fluxo de elétrons. E o que significa a resistência? A resistência é a dificuldade que o elétron tem em se deslocar em um condutor. A resistência é então o inverso da condutividade do material. Ou seja, quanto maior a condutividade, menor a resistência, e quanto maior a resistência, menor a condutividade. Podemos exemplificar isso aí como se fosse o diâmetro do cano que a água está sendo escoada. Quanto maior o diâmetro do cano, menor vai ser a resistência que esse cano está oferecendo. Então, maior vai ser o fluxo de água, maior vai ser o fluxo de elétrons nesse condutor. E quanto menor o diâmetro do cano, maior vai ser a resistência que esse cano está oferecendo, que esse condutor está oferecendo, e menor vai ser o fluxo de elétrons que vai estar passando por esse condutor. Conceituados esses 3 tópicos, estarei mostrando agora uma ferramenta que estaremos utilizando nas nossas aulas para facilitar o entendimento. E aí galera, agora mostrando a ferramenta que estaremos utilizando nas aulas. O site da Autodesk, circuit.io. O link está na descrição. Essa ferramenta é utilizada para a montagem de circuitos eletrônicos e protótipos de projetos. Projetos mais audaciosos são mais difíceis de serem simulados. Estarei mostrando agora alguns componentes que você pode estar utilizando na montagem do seu projeto. Resistor, LED, fonte de energia, gerador de função, multímetro, diodo, potenciômetro, capacitores, transistores, arduinos e até mesmo sensores. O circuito que montei é bem básico. Contém apenas uma bateria, um LED e um resistor. Um LED é um diodo emissor de luz. Estarei falando sobre diodos e semicondutores em outras aulas. Mas primeiramente devo falar sobre a protoboard, essa placa branca cheia de furos. A protoboard é uma placa de prototipagem utilizada para evitar a solda de componentes. Vou explicar como funciona. As linhas de cima e as linhas de baixo são usadas geralmente para a fonte do circuito montado, o positivo e o negativo. Ou seja, no nosso caso, temos uma bateria de 9 volts. Então, entre a linha de cima e a linha de baixo, haverá uma diferença de potencial de 9 volts. As colunas do meio, essas aqui nomeadas de A até J, são utilizadas para fixação dos componentes. Se você colocar os terminais do mesmo componente em apenas uma coluna, haverá um curto-circuito, podendo danificar seu componente e até mesmo o seu circuito que já foi montado. Vou mostrar aqui. Se você colocar um resistor dessa forma, este estará em curto-circuito. A forma certa de montá-lo é dessa forma. Circuitos integrados como este devem ser fixados da seguinte forma na protoboard. Entendeu? Agora vou deletar esses componentes apenas clicando em Del. Para rotacionar também os componentes é só apertar R.
Agora explicando o circuito que eu montei. O positivo da bateria está ligado ao positivo do LED. Você conseguiu visualizar o jeito que eu montei? Estou pegando aqui essa primeira linha, fixando nessa coluna. Dessa coluna estou passando um cabo para cá, para a coluna da direita. E essa coluna da direita, ela está toda ligada. Ou seja, o positivo do LED está ligado com o positivo da bateria. O LED então é ligado a um terminal do resistor, e o outro terminal do resistor é ligado ao negativo da bateria. Está vendo que eu estou puxando o fio apenas daqui? Eu poderia puxar também dos outros furos dessa coluna, mas caso eu tivesse apenas um cabo pequeno, poderia optar de fixar o cabo apenas aqui. A bateria é então o gerador da diferença de potencial. Essa diferença de potencial torna possível o fluxo de elétrons do polo positivo da bateria para o polo negativo, percorrendo todo esse caminho aqui então. E o resistor, situado após o LED, limita a corrente, evitando que o LED queime. Vou mostrar agora como ficou o esquemático clicando bem aqui. Então a bateria está nomeada como BAT1, o LED é representado como esse diodo com duas setinhas para cima e o resistor utilizado nomeado como R1. Clicando bem aqui do lado, podemos gerar a nossa placa de circuito impresso. Em outras aulas estarei mostrando o funcionamento. E aqui, voltando para a protoboard, se clicarmos em Start Simulation, o seu circuito será simulado. Podemos ver então o LED brilhando. Em outras aulas estarei trazendo aqui circuitos para vocês montarem e alguns exemplos. Obrigado por assistir ao vídeo, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Contamos também com sua curtida no concurso que estamos participando da Start para ganhar ferramentas. O link está na descrição também. Até a próxima aula.